de onde vem o sobrenome Sabag? Qual que é a origem dele? Esse é um ponto interessante. É parecido um pouco com a cultura alemã também, né? E depois os americanos também têm um pouco disso. Basicamente, ela vem da origem da ocupação, né? Vinculada ao trabalho ali da família. Então, o Sabag, ele é tintureiro em libanês e em sírio. É uma coisa curiosa, até porque também o Líbano e a Síria eram um único país lá atrás, né? Foi uma divisão ali territorialista que a França fez ali na época ali da Primeira Guerra Mundial, né? Ao redor disso. Então é basicamente isso, e eu vim descobrir também, acho que na época que eu fiz a minha entrevista pra Deloitte, lá na primeira empresa, que eu Legal. perguntando, eu fui atrás, foi um negócio bacana. Boa, você começou na Deloitte? Comecei na Deloitte. Caraca, trainee. Foi uma história engraçada, assim, né? Eu sempre gostei muito de mercado financeiro, então fui autodidata, comecei a fazer algumas operações no mercado financeiro ali com 14, 15 anos, e tive um pouquinho de veia empreendedora também, então ganhava dinheiro vendendo, comprando produto no centro, vendendo, organizando festa, então panfletando na rua, então sempre consegui ali procurar ter uma fonte de renda, e aí acabei conhecendo o mercado, tomando gosto, como todo jovem, aquele sonho um pouco de querer ganhar dinheiro rápido no mercado financeiro, né, ficar rico do dia pra noite. Depois a gente percebe que essa jornada é bem mais longa, né? E que ainda que você consiga no curto prazo, a chance daquilo se tornar um problema no futuro é muito grande, né? Porque como tudo na vida, quando a gente perde o medo, né? Aí que vem as maiores rasteiras. Então foi mais ou menos isso, e na época aí, avançando um pouquinho ali, quando eu entrei na Unicamp, então logo quando eu havia entrado, eu tomei um prejuízo muito grande em algumas ações. Me lembro da época que o governo do PT ia fazer o aporte na Telebrás. Então tava uma discussão muito grande. E acabei ganhando muito dinheiro, saí, e aí deu um boom, a ação de, não me lembro mais, na ordem de 1000%. Depois tomei um prejuízo com várias ações ali naquela época. Isso foi idos de 2008, eu acredito, alguma coisa assim. E perdi ali o dinheiro, precisava trabalhar, tava fazendo ali a faculdade. Foi bastante difícil, porque a Unicamp ela tem um viés muito incentivado ao estudo e carreira pedagógica, né? Ou seja, virar professor, acadêmico pesquisador, mesmo, né? acadêmico. E falei, bom, preciso arrumar um emprego. Na época foi uma coisa bastante frustrante, mas enfim, são coisas da vida. Eu lembro que eu consegui um estágio na Rico, que depois foi os primórdios ali da XP, né? Se a gente pensar, a XP surgiu nessa época, uma saletinha lá em Porto Alegre. E eu tinha conseguido na Rico, ainda não era parte do grupo XP, não tinha correlação, era bem maior que a XP. E consegui, fui todo feliz. Eu lembro que eu fui pra coordenadora pedir aprovação pra me envolver ali naquele estágio. E ela virou pra mim e falou: olha, Felipe, eu vou negar, porque você é muito novo e aqui o nosso foco é estudo. Caramba. Foi um negócio bem frustrante. Eu lembro que eu dei um soco na mesa, falei, não é possível, não sei o quê. Ela falou: você é muito novo, você acabou de entrar aqui e não faz sentido. Então, falei, poxa, preciso arrumar alguma coisa aqui, sempre fazendo negócios em paralelo, coisas para ganhar dinheiro ali também. E falei, bom, preciso arrumar alguma coisa. Tinha escutado falar de auditoria, né? Como todo jovem, a não ser que às vezes tenha um pai, algum familiar que conta um pouco mais da visão, não sabia nada do que era uma auditoria, né? Só achei que era interessante, tinha lido alguma coisa, pesquisado, né? O nível de informação naquela época era bem menor do que hoje, apesar de já ser, né, já existia internet, já ter esse conceito de pesquisa, mas ainda era uma coisa muito mais limitada em relação a hoje, né? Então, me lembro que eu vi, dei uma pesquisada, apliquei no processo. Na época eu lembro que eram 10 mil pessoas inscritos no processo, né? Para 50 vagas, eu entrei, né, na unidade de Campinas. E foi um ponto bem interessante. Então, teve lá todo o processo. Depois tinha um corte de provas de inglês. Sim. Que aí é umas 400 pessoas, não me lembro. Aí filtrava, aí tinha dinâmica, entrevista com sócio era final, que aí tinha 2 candidatos para uma vaga. E aí eu lembro que fui contratado, o Walter, que acho que já se aposentou na época, era um dos principais sócios ali no escritório da Deloitte. E eu lembro que ele botou um círculo assim, né, quando eu fazia a entrevista, estava escrito assim, contratar, com um ponto de interrogação, porque estava circulado minha idade. Então eu fui um dos mais novos na época do Brasil. Tinha um grande colega que é um amigo hoje ainda também, o Rafael Perina, não está mais lá. A gente foi os 2 mais novos do Brasil, que eu me recordo. E foi bastante interessante por isso, né? Por outro lado, bastante desafiador também,
porque a grande maioria ali já estava no final da faculdade. Entendi. Então, ter que lidar um pouco com o desafio do etarismo, que é uma coisa que eu lido até hoje, né? Mas ao reverso, né? Então, aqueles que são muito velhos lidam e aqueles que são muito novos também. Existe um certo preconceito do mercado, né? Então, foi uma experiência bem interessante esse comecinho.